Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui diretamente do estúdio móvel para falar, para nós finalizarmos essa parte de modos verbais. Esse é o último vídeo de modos verbais, tá? Pessoas, então nós vimos até agora 5 modos verbais: imperativo, não, indicativo, subjuntivo, imperativo, modos verbais em que o verbo funciona como verbo pleno, ou seja, ele tem as informações de tempo, número e pessoa. E nós vimos também dois modos verbais nominais, em que o verbo funciona como um nome. O infinitivo, que é o verbo puro, o verbo sem nenhuma informação, só o verbo, só a ação que o verbo faz. E o gerúndio, que traz a informação do que o verbo faz, né? O verbo traz informação da ação que ele faz, mas também ele traz informação que ele está inacabado, que essa ação está inacabada, beleza? E agora nós vamos ao particípio, que é o último modo verbal, e ele é muito parecido com o gerúndio. A diferença é, enquanto o gerúndio traz informação de que a ação do verbo está acabada, ou está inacabada, o particípio traz informação de que ela está acabada. Basicamente isso. Essa é a única diferença que tem entre os dois, tá? Então, na verdade tem umas pequenas diferenças aí. O gerúndio é um pouquinho mais complexo, vai, para falar o mínimo. Vou dar 3 exemplos aqui, tá? E aí, para mostrar para vocês que o gerúndio é um pouco mais complexo. Exemplo número 1. Eu tenho ido ao cinema. Eu tenho ido ao cinema. Então, o sujeito, né? O pronome eu. O verbo auxiliar é o verbo tenho. Por que ele é o verbo auxiliar? Porque ele traz as informações de tempo, número e pessoa. Então, pessoa, eu, tempo, presente e número singular, tá? Se fosse plural, seria nós. Então, eu tenho ido ao cinema. O ido é o verbo ir na sua forma particípio. E aí, a ideia aqui é o seguinte. Então, a primeira particularidade da forma particípio do verbo, né? Do modo verbal particípio. Quando o verbo auxiliar está no presente, a ideia que o particípio traz é uma ideia de frequência. Eu tenho ido ao cinema. Então, quando eu falo isso, eu tenho ido ao cinema, a ideia que você tem é que eu fui com uma frequência. Eu comecei uma ação no passado e eu continuo, né? Eu continuo mantendo aqui no presente. Eu tenho ido, né? Tá, eu faço essa ação repetidamente. Ela é completa, mas eu faço repetidamente. Ou seja, eu tenho ido ao cinema. Quando eu falo que eu tenho ido ao cinema, a ideia que eu trago é que eu fui mais de uma vez ao cinema nesses últimos tempos. Percebeu? Dá uma ideia de frequência aí, quando eu falo no presente. Tá? Eu tenho ido ao cinema. Beleza? Vamos ver um outro exemplo do particípio. Ela estava acordada. Não, vou colocar no futuro, vai. Ela estará acordada. Então, vamos supor que o contexto seja: ela está dormindo? Você pergunta, ela está dormindo? Ela vai estar dormindo amanhã? E aí você fala, não, a essa hora, amanhã, ela estará acordada. Certo? Então, nosso exemplo é: ela estará acordada. Pergunto para você. Bom, qual é o verbo auxiliar aí? O verbo auxiliar é o estará, certo? Então, você tem um sujeito que é ela, que é o pronome pessoal, ela. O verbo auxiliar, que é estará. Ele tem informação de tempo, que é futuro. Informação de número, que é singular, que é elas, não poder ser elas. E informação de pessoa, terceira pessoa. Estou falando da pessoa de quem você fala, né? Ela estará acordada amanhã. Tá. Qual é a relação que o acordada tem com ela? O que o acordada faz com o pronome ela? Já pensou sobre isso? Como é que você... Aqui eu estou te falando que o acordada é o verbo acordar na sua forma particípio, tá? Forma nominal particípio. Mas ele não parece que é um adjetivo? Por que ele não parece que é um adjetivo? Porque ele não está caracterizando o ela, né? Qual é a função do adjetivo? A função do adjetivo é caracterizar um substantivo ou pronome, né? Ou palavra que tenha valor de substantivo. Então, ela aí tem um valor de substantivo, né? Tanto é que é um pronome. O pronome é usado para substituir um substantivo.
O acordado não seria um adjetivo? Ele funciona como um adjetivo, mas ele não é. A natureza dele, e aqui é muito importante você ter essa noção, tá? A natureza da palavra nunca muda, ou seja, ela nunca vai deixar de... acordada é um verbo, é a forma particípio do verbo acordar. Ele não deixa de ser um verbo nessa forma, só que ele se comporta como um nome. Lembra que eu falei lá para vocês, né, quando está falando de infinitivo, agora há pouco, né, no penúltimo vídeo. Infinitivo é quando o verbo se comporta como um nome, né, um modo nominal, o verbo se comporta como um nome, e aí eu falei também, se você olhar o vídeo de classes gramaticais, que o primeiro grupo, eu separo as 10 classes gramaticais em 3 grupos, tá? 3 grupos. O primeiro grupo é classe gramatical ligada a substantivos, tá? Substantivo, pronome, adjetivo e artigo. Essas classes gramaticais nós podemos chamar genericamente de nomes. Voilá. A forma particípio do verbo, ela tende a se comportar como um adjetivo, ou seja, como um nome. Por isso que ela é chamada de uma das formas nominais do verbo. Então, nesse exemplo aí, ela estará acordada, o acordada, apesar de ser um verbo, ele se comporta como um adjetivo. Por isso que é a forma nominal do verbo. Pegou? Percebe que quando você entende a coisa, ao invés de você só decorar, você consegue ver as relações entre elas? Porque agora que eu estou fazendo uma relação com classe gramatical, né? Com outro vídeo que eu fiz, estou ligando com modos verbais. E as duas coisas são interligadas mesmo. Na verdade, o modo verbal, para mim, é uma parte da classe gramatical, né? Do conceito de classe gramatical. É a aplicação do conceito de classe gramatical a fundo, aplicado profundamente no verbo, tá? Então, o particípio, ele tende a funcionar como um adjetivo, beleza? Ela está acordada, ela estará acordada, ela estava acordada. Tudo isso aí, o acordada, apesar de ser um verbo, o funcionamento dele é de um adjetivo, beleza? E nós temos um terceiro exemplo que mostra bastante a complexidade do modo particípio, que é ela tem chegado atrasada. Ela tem chegado atrasada. E aí, você pensa assim, tá, ela tem chegado atrasada. Qual que é o verbo auxiliar? Qual que é o verbo que traz as informações de tempo, número e pessoa? O tem, né? Então, o tem qual é a informação de tempo? Presente. Qual a informação de número? Singular. Qual a informação de pessoa? Terceira, ela, tá? Então, ele traz informações de tempo, número e pessoa, beleza? Certo? E o verbo... E o chegado? Ela tem chegado atrasada. Chegado é o particípio, é a forma particípia do verbo chegar. Até aí normal, né? Só que você não poderia falar... Não tem pessoas que falam assim, ela tem chego atrasada? Já viram isso? Aí você fica em dúvida, qual que é a forma certa, qual que é a forma errada, né? E aí, a ideia, o que que acontece? Há alguns verbos em língua portuguesa que têm duas formas do particípio. A forma regular e a forma irregular. A forma regular é a que termina em ado e ido. Nesse caso aqui, chegado. A forma irregular é uma que não termina que não tem essas terminações. Tem terminações diferentes dela. Por isso que é irregular. No caso aqui é o, né? Chego. Quando eu sei que é uma forma ou outra, você olha para o verbo auxiliar. Então, se o verbo auxiliar for ter e haver, ele é regular. Então, é chegado nesse caso aqui. Se fosse outro verbo regular, por exemplo, ser, estar, ou ir, ela tem ido, sei lá, que aí fica esquisito, né? Se você usar outro verbo auxiliar que não seja o ter e haver, a forma é irregular. Tá? Veja, aqui a ideia não é que você decore isso não. Eu só estou tirando uma dúvida, que essa é uma dúvida muito comum, então vale a pena falar. Mas a ideia total desse vídeo aqui é você entender que os verbos têm 6 formas, tá? Todos os verbos têm 6 formas. 3
em que o verbo funciona como ele é o principal e auxiliar ao mesmo tempo, ou seja, ele tem as informações de tempo, número e pessoa, e tem outras 3 formas em que o verbo funciona só como um nome, e ele não traz as informações de tempo, número e pessoa, ele precisa de um verbo auxiliar para isso. É basicamente isso. Beleza? Então, pessoas, é isso, eu espero ter ajudado aqui. E aí é o seguinte, né? Só agora, o quarto ou quinto vídeo dessa série aqui, Modos Verbais. Ô, se mudou sua vida, se você mudou sua vida demais, né? Cara, só de entender modos verbais mudou a vida, acho um pouco difícil. Mas se isso te ajudou de alguma maneira, se fez você entender um pouquinho melhor a gramática, se te fez pensar um pouquinho melhor ou refletir sobre a língua, não se acanhe. Dê o seu like. Joga uma moedinha aqui no chapéu do tio. Beleza? Tô precisando de um chapéu também. Dá um like, se inscreve no canal. Não se acanhe. Beleza aí? Então é isso, aproveite sua vida, durma bem, beba bastante água e falou, até mais, tchau, tchau.